em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Aleluia. Quantos já leram o livro de Apocalipse inteiro? Deixa eu ver aqui, levanta a sua mão. Isso, a grande minoria. Eu falo isso porque tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Ou tem gente que não lê porque não entende. Às vezes vê um monte de figura, um monte de objeto estranho, né? A pessoa fica confusa e ela fala, deixa para lá, deixa eu ler Mateus, Marcos, Lucas e João mesmo. Não, mas o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, né, significa revelação. Não significa apocalíptico, como tem a linguagem do mundo. É revelação dos últimos dias. Mas quando você fala a revelação dos últimos dias, não é só os últimos dias, pronto, acabou, todo mundo vai subir, não. Os últimos dessa era, porque vai iniciar uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação, onde a palavra fala que é sobre novos céus e uma nova terra. Eu gosto de falar isso dos meus filhos, né? Porque eu brinco com eles, eu falo, filho, a Bíblia diz que um dia nós vamos morar em um novo céu e uma nova terra, que a terra antiga passou, o céu antigo passou. Eu falei, será que nós vamos ir para outro planeta? Aí eles já ficam todos, mas é bom a gente ter essa expectativa. Mas eu quero ler aqui, Apocalipse capítulo 21, nós vamos partilhar baseado no último capítulo do nosso livro, ok? Quantos foram abençoados com esse livro? Não sei você, irmão, eu fui abençoado, sabe, com cada ministração, porque o ministério de Jesus foi cheio de curas, milagres. Nós vemos o resultado da compaixão de Jesus pelas pessoas tocando, porque o Senhor tem compaixão de nós. E esse último capítulo, o título desse capítulo é Tudo Novo de Novo. Fala para quem está do outro lado, é tudo novo de novo. Nós já vamos ler, mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá no Jardim do Éden, Deus ele criou ali a terra, você já conhece a história, a gente precisa ficar repetindo. E o homem caiu de pecado, mas vai chegar um dia, irmão, que Deus vai como que fazer um reset na humanidade. Essa terra vai passar, esse céu vai passar, haverá novos céus, nova terra, e vai começar de novo. Não vai haver pecado, não vai haver tristeza, não vai haver lágrima, não vai haver queda de cabelo, não vai ter barriguinha, aleluia. Só vai ter coisa boa, aleluia. Mas vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, eu quero ler o capítulo inteiro, então se prepara aí, acompanha na sua Bíblia. Eu vou ler na versão da NVT, nova versão transformadora, que diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha, um novo planeta, eita Jesus. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais, não mais existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Passaram para sempre. E aquele que está assentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde
com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e de largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor entregou ao teu servo e teu filho João, e trouxe para nós, nos trazendo uma palavra de vida e de esperança, de algo novo, porque o Senhor faz coisas novas. E nós clamamos que através dessa palavra, desta mensagem, o Senhor possa falar conosco, nos abrindo os olhos, nos abrindo os ouvidos, e que possamos ouvir a tua voz e sermos alimentados, renovados, avivados, e não venhamos verdadeiramente sair deste lugar da mesma forma como chegamos, mas sejamos renovados pelo Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero rapidamente compartilhar a respeito dessa passagem, baseado nesse último capítulo do livro que nós lemos, onde o Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele faz a declaração, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Sabe, existe uma esperança que continua ecoando na eternidade, descrita em Apocalipse, que vai chegar o dia, meu irmão, que o Senhor vai eliminar dessa terra todo o mal. Você não fica feliz com isso, não? Toda injustiça. Diz que ali não haverá morte. Esses dias nós tivemos algo terrível que aconteceu ali no Brasil, no Rio de Janeiro, né?
que por mais que mais de 100 pessoas envolvidas na criminalidade morreram, para nós como cristãos, continua sendo uma pessoa, uma vida, que morreu sem conhecer o Senhor Jesus. Eu sei que para alguns, o bandido bom é um bandido morto. Para nós, bandido bom é um bandido salvo em Cristo Jesus. Mas aqui, nesse novos céus e nessa nova terra, não haverá morte. E há um clamor dentro de nós, uma esperança dentro de nós, de que um dia podemos viver esse algo novo em Deus. Por enquanto nós ainda estamos nesse mundo caído, nessa terra, mas aqui, através do apóstolo João, o Senhor nos dá palavras de esperança, de que nós podemos viver algo novo. Um dia, o reino de Jesus vai se manifestar nessa terra. Não sei se você consegue usar aí uma imaginação hollywoodiana. Eu falo para os meus filhos que à volta de Jesus, o mundo vai pensar que é invasão alienígena. Você consegue imaginar um cubo de 2.200 quilômetros, que é muito grande, descendo no céu? O que o mundo vai pensar? É a nave-mãe. A Bíblia diz que Jesus vai vir entre as nuvens, e nós, os seus santos, a igreja, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Pronto, a terra foi invadida pelos alienígenas, aleluia, e estamos sendo tudo abduzido. O mundo vai pensar dessa forma, é fato, mas o Senhor vai vir para estabelecer o seu reino, e todos aqueles que os seus nomes estiverem escritos no livro da vida entrarão, e aqueles que não, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, como nós lemos aqui. Essa vai ser a manifestação visível do reino de Jesus. Você espera por isso? Sei você, mas eu espero. Um clamor no nosso coração que é o Maranata. Vem, Senhor Jesus. Esperamos a volta dele. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, porque cada vez que nós participamos da mesa, nós estamos anunciando a morte e a volta de Jesus, porque ele vai voltar. Tem que falar, eu não acredito. Problema seu, ele vai voltar na mesma. Ele vai voltar, ele disse. Como diz aqui, essas palavras são fiéis e dignas de confiança. São as palavras do Senhor. Mas esse reino que um dia vai se manifestar de forma visível, olha aqui para mim, já está dentro de nós. Fala para a pessoa que está falando, já está dentro de você. Então esse reino que um dia vai se manifestar de forma externa, olha para mim, nós já podemos viver na nossa vida, porque ele já está. Jesus disse, ei, o meu reino está dentro de vocês. Nós devemos buscar, como o Senhor Jesus nos ensina, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o que é buscar o reino de Deus? Quantos tem Deus como rei da sua vida? Mas não é só isso, não é reinar só na sua vida, é você pegar aquele seu amigo que não conhece Jesus, que está indo a passos largos para o inferno, levar a mensagem do Evangelho de Jesus para ele entregar a vida para Jesus, e o reino que está em você, ir para ele também. Você está buscando o reino de Deus nos corações e nas vidas. Quantos estão entendendo? Isso é maravilhoso. Nós hoje somos instrumento de Deus para a expansão do reino de Deus. O reino que já está em mim, eu quero partilhar com quem tiver à minha volta, para que o Senhor também possa reinar sobre eles, e reinando sobre ele, vai chegar uma hora, ele vai reinar sobre essa cidade, ele vai reinar sobre essa nação, porque ele já reina em nossos corações. Quantos estão entendendo? Mas esse novo, nós já podemos viver hoje, porque esse reino já está dentro de nós. E eu quero aqui que a gente veja aqui nessa passagem 4 pontos aqui, ou 4 razões que João ele nos dá para que nós possamos viver e esperar o viver esse novo. E a primeira razão, nós vemos ali no verso 2, olha só o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, João dizendo, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Quantos são casados aqui? Você lembra do dia do seu casamento? O dia que você estava ali, esperando a noiva entrar, e a hora que abriu a porta ele entrou, você lembra o que aconteceu com você? Uns começaram a chorar, outros começaram a pensar, meu Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho. Porque é um momento maravilhoso, sim ou não? De falar, meu Deus.
E aqui João ele está falando que ele se comparou com isso, de como se fosse uma noiva entrando para o noivo, de um noivo, finalmente chegou o dia de podermos nos unir eternamente. Irmão, esse é o dia que nós vamos nos unir eternamente com Cristo, não apenas no Espírito, mas nós o veremos. Você consegue, meu Deus, imaginar isso? Imaginar essa união de Cristo com a igreja, o cordeiro, o noivo com a noiva. E João ele fala isso porque uma coisa que nós podemos ter certeza, que ele está falando de não apenas de um ato físico, mas de um sentimento, que a Nova Jerusalém é como uma noiva vindo para o noivo, algo maravilhoso. E é maravilhoso porque vai ser um casamento que depois não vai ter briga na lua de mel, aleluia. Vai ser uma união, é uma expectativa de algo maravilhoso, é algo que o coração vai bater mais forte. O Senhor Jesus não vê a hora. Na última ceia, o Senhor Jesus disse que Ele não beberia vinho. Jesus está de jejum até hoje de vinho. Ele disse que Ele não beberia vinho de novo. Ele bebeu vinho na última ceia e depois não bebeu mais. Ele disse: eu não vou beber vinho de novo até aquele dia. Que dia? No dia da festa, das bodas do Cordeiro. Sabe o que é as bodas do Cordeiro, irmão? É a festa do casamento de Jesus com a sua igreja. Isso é maravilhoso. E João ele expressa dessa forma, porque esse novo tempo vai ser como isso, vai ser algo maravilhoso, vai ser uma sensação maravilhosa da noiva entrando e o noivo esperando. A segunda razão que João ele fala aqui, que nós podemos andar, vivermos esse novo de Deus, está ali no verso 3, que ele diz assim: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. A segunda razão é que nesse tempo aqui, irmão, não vai ser mais o Deus no Espírito, aquele que nós não vemos, mas nós seremos envolvidos pela presença visível de Deus. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Nós lemos aqui no texto que não vai precisar ter sol, irmão, porque o brilho da glória de Deus e do Cordeiro de Jesus vai iluminar. Você consegue imaginar isso? Não vai ter noite, porque o Senhor vai ser o brilho. Ele vai estar aqui presente. Deus virá, não aqui nessa terra, na nova terra, e vai habitar com os homens. Irmão, isso aí é demais para nossa cabeça, sim ou não? Sim. Mas isso mostra de que nós viveremos eternamente na presença dEle. Sabe, isso mostra um pouco, porque quando Deus ele criou o homem lá no Jardim do Éden, a palavra fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem, ter comunhão com ele. Adão viveu isso, de ver a Deus face a face. Por causa do pecado a gente perdeu isso. Deus falou para Moisés: ninguém pode me ver e continuar vivo, vai morrer. Mas vai chegar um dia, irmão, que ele virá, nós o veremos, e Ele vai habitar junto conosco, e nós habitaremos com Ele, na Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, e viveremos eternamente com Ele, num lugar onde não vai haver dor, num lugar onde não vai haver morte. Isso é maravilhoso. Você não fica feliz com isso, não? Tinha uma época, na nossa igreja, na década de 90, tinha um rapaz, que ele ministrava o louvor lá, e toda vez que ele brigava com a mulher, ele cantava a música falando de Jesus voltar. Oh Jesus, volta logo, Senhor. Mas por que isso? Porque, irmão, quando Jesus voltar, irmão, nós lemos aqui, Ele vai secar toda lágrima, não vai ter dor, não vai ter mais o fruto do pecado em nós teremos um corpo glorificado. Você não fica feliz com isso, não? É maravilhoso. Nós podemos viver esse novo do Senhor, porque nós vamos estar envoltos com a presença dEle. E como nós lemos ali, nessa cidade, ninguém que faz o mal vai entrar, só vai ter gente boa lá dentro, só vai ter gente de Deus lá dentro, só gente de Jesus lá dentro. Perguntar para a pessoa que está do seu lado: e você vai entrar?
Eita, aleluia. Será que quando a gente chegar lá diante de Deus, o Senhor vai chegar lá com o livro? Deixa eu ver se o seu nome está aqui. Ixi, irmão, que suspense. Oh, aleluia. Queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Terceira razão para que nós venhamos andar e viver esse novo de Deus, também está ali no verso 3, que diz assim: ouvi uma forte voz vinda do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Nós não apenas viveremos no lugar onde Ele estará aqui, mas nós viveremos em eterna comunhão com Ele. Eu quero te fazer lembrar, você consegue lembrar daquele momento da sua vida? Pode ter sido o dia da sua conversão, ou às vezes um culto, ou às vezes um momento devocional. Aquele momento que você sentiu a presença de Deus tão forte na sua vida, que você começou a chorar. Você lembra de um momento desse? Sim ou não? Imagina o que é você viver isso 24 horas por dia. Você fala, eu vou explodir, aleluia. Fala, eu não sei se eu aguento. Aí você fala, como é que é você ficar 24 horas do dia chorando na presença de Deus? Quando a gente pensa assim, a gente começa a ter uma ideia, que a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 4, que há anjos, querubins, serafins, 24 anciãos no trono, e que ficam cantando, santo, santo, santo. Aí para alguns crentes meia boca, eles ficam, não troca de música não, fica só repetindo isso o tempo todo, 24 horas por dia cantando a mesma música, eles não enjoam não. Não, irmão, porque quando você está ali num ambiente de comunhão com o Senhor, e onde a cada segundo Ele se revela a você em algo novo, é uma novidade, você o conhece, você o vê, e você não consegue dizer outra coisa a não ser aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é separado, Ele é o único digno. Quantos estão entendendo? Nós vamos viver nesse ambiente de comunhão. Você consegue ter essa ideia, irmão? De você pensar, meu Deus, aqueles momentos mais gloriosos que eu já vivi na presença de Deus, de êxtase na presença de Deus, de ser tomado por Ele, ao ponto de cair no chão porque eu perdi as forças de tanta presença de Deus, e podemos viver isso na nossa vida eternamente. Isso é maravilhoso, irmão, de viver. A Diane tinha uma tia, ela já faleceu, era a tia mais velha dela, a Suzana, e ela teve uma experiência com Deus, uma época, ela estava viva, que ela realmente morreu, ficou em coma, teve uma morte por um período, e a família, porque eles são 9 irmãos, orou por ela, para que ela não morresse, porque ela tinha tido um infarto, e ela voltou à vida, aleluia. Só que quando ela voltou, irmão, pensa numa mulher brava, ela acordou brigando com eles, por que vocês me trouxeram de volta? Já pensou nisso? Porque na verdade, quem vai, está melhor que nós, para a glória, né? Se for para o inferno é pior que nós, mas quem vai com Jesus vai estar melhor que nós, e quem vai com Ele, não quer voltar, porque tal é a presença, a comunhão plena. Ali não há dor, ali não há lágrima, ali não há tristeza, ali não há aluguel, aleluia, oh Jesus. Como você sabe disso? Jesus disse que Ele ia preparar moradas para nós, aleluia, não vamos precisar pagar aluguel, oh glória, vai passar esse negócio de aluguel, aleluia. Sabe, vamos viver constantemente em comunhão com o Senhor. Você fica feliz com isso, não? Oh Jesus, num lugar onde não vai ter dor, num lugar onde não vai ter tristeza, não haverá, Ele vai enxugar toda lágrima, e viveremos em plena alegria e satisfação em comunhão com Ele. Jesus disse em João 17 que esta é a vida eterna. Porque você já parou para pensar que você vai ficar fazendo a vida eterna? Eita, eu vou ficar sentado numa nuvem tocando harpa? Não, irmão, pelo amor de Deus. Jesus, Ele disse, e a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, porque Deus Ele é infinito. Todo dia você vai conhecer algo novo de Deus. Eita, porque Deus Ele é infinito, irmão. Nós não temos ideia de tudo aquilo que Ele é. Quarta e última razão para que a gente possa orar. A quarta razão é porque no novo céu e na nova terra, nós desfrutaremos plenamente da nossa filiação. Olha só o que diz o verso 7.
O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, é o vitorioso. Por isso que a visão da nossa igreja é edificar uma igreja de cristãos vencedores. Vencedores. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Eita! Fala que isso não é bom. Mas, olha para mim. É para o que vencer. E sabemos que quem é que vence? Jesus disse em Mateus capítulo 7, o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O Senhor Jesus ele continua falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome realizamos muitos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos um monte de coisa, e o Senhor vai falar, não te conheço, afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Irmão, isso é forte, porque o Senhor Jesus não está falando aqui de uma pessoa que está fora da igreja, está falando de uma pessoa que está dentro da igreja, que até faz as coisas, ora pelos demônios, os demônios saem, é mais do que isso, irmão. Jesus disse, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está vivendo a vontade de Deus? Ou você está vivendo a sua? Porque tem gente, e eu já vi crente assim, que ora, maluco, né? Deus, abençoe os meus planos, abençoe a minha vontade. Eu falei, irmão, você é doido, sendo que só vai entrar aquele que faz a vontade do Pai, não importa qual seja, irmão. Todo verdadeiro cristão, cristão vencedor, ele está disposto no coração, Pai, eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua. Fazer a tua vontade. E no versículo 7 nós vimos que é o vitorioso herdará todas essas coisas. E ser vitorioso, irmão, é simplesmente você fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus veio e fez a vontade do Pai. E que no momento, como ele estava ali no jardim de Getsêmani, você já conhece a história, ele falou, Pai, se possível, dá para fazer de outro jeito, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O vencedor é aquele que está disposto a fazer a vontade de Pai, ainda que tenha que abrir mão da sua. Deixa eu te dizer uma coisa, fazer a vontade de Deus não tem a ver com o lugar. Você pode estar aqui em Portugal, você pode estar em Angola, você pode estar na Venezuela, você pode estar no Brasil. Irmão, você pode estar na Coreia do Norte. Se for a vontade de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus, irmão, nós podemos desfrutar dessa eternidade com Ele. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que nós orássemos. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Nós vamos orar nessa manhã, porque nós oramos por 21 dias, por curas, milagres, salvação. Não sei você, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Deixa eu te falar, não sei como é que foi o seu jejum. Eu estava orando ontem, viemos aqui à noite também orar, e eu estava orando ontem. E o Senhor me levou a orar, porque, deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entramos em jejum, tem gente que pensa assim, rapaz, vou entrar num período de jejum, vai ser só glória, rapaz, eu vou ver anjo, vai ser só sobrenatural. Irmão, Jesus só viu o anjo no 40º dia do jejum dele. E os outros? Era só o diabo na orelha dele, irmão. E eu sei que muitos, durante esse período de jejum, passaram por lutas, desafios, quase querendo chutar o balde, mas você permaneceu. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ele finalizou o jejum dele de 40 dias, vieram anjos e o serviram.
Queria que você pegasse uma pessoa do seu lado.